Hoje nossa entrevista é com ele, que é ex-secretário de Segurança Pública do Piauí, atualmente deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PL. Estamos falando de Fábio Abreu. Bom, pré-candidato, hoje, atualmente, nós temos muitas secretarias na Prefeitura de Teresina que se coincidem muito. Há exemplo da Secretaria de Administração, que se parece muito com a de concessões e parcerias, ao mesmo tempo que a de Economia Solidária se parece muito com a de Economia. Se eleito, o senhor pretende iniciar uma reforma administrativa no intuito de diminuir essas secretarias para propiciar um melhor serviço para a população teresinense? Veja só, as secretarias, esses órgãos de assistência ao gestor, eles devem ser muito bem pensados, principalmente em cima das demandas que a população tem. Eu acho que secretarias relacionadas a determinados pontos que possam ter, eu diria assim, um trabalho muito parecido e até iguais, eles podem muito bem realmente ser transformados em uma única secretaria. Eu acredito bastante que enxugar a máquina é um dos pontos mais importantes, principalmente para a gestão, né? Seja na gestão pública, seja na parte privada, nós teremos muitas mudanças na forma de gerenciar determinados órgãos, e a gestão pública ela deve sim ser pautada na questão da eficiência e da sua diminuição do seu tamanho para se transformar isso em eficiência. Certo, agora falando um pouco dos problemas da nossa cidade. Em Teresina, nós temos um problema que não é de hoje, que apesar de ter sido uma cidade planejada, não possui um sistema de escoamento suficiente que suporte o volume de água das chuvas, fazendo com que nesses períodos as principais avenidas e ruas se tornem um verdadeiro caos. Como resolver esse problema? O seu plano de governo contempla isso? Nós vamos estar com essa prioridade. Uma das nossas prioridades é exatamente essa questão de galerias. Sabemos que é um problema muito grande até para ser resolvido somente com essa parte da prefeitura. Nós temos que ter parcerias para resolver esse problema, mas se não tiver prioridade, se não tiver atitude para resolver, não se resolve não, como está a situação atual. Então, é algo que o próximo gestor tem que ter como prioridade. Nós temos essa prioridade no nosso plano de governo, que ainda estamos formulando, e que nós temos que ter um enfrentamento nesse sentido de buscar essas soluções através dessas parcerias e do próprio recurso da prefeitura. Em se tratando de mobilidade urbana, atualmente nós temos o sistema de transporte público Integra, implantado pelo prefeito Firmino Filho e que tem sido muito criticado pelos próprios usuários. Além da retirada de muitas linhas de ônibus, algumas estações foram construídas em vias de pontos comerciais, em bairros. Isso acabou atrapalhando a parada de veículos e o comércio naquela região. Como resolver esse problema? O senhor concorda com esse planejamento que foi feito na capital? Nós temos características que não se adequam ao que foi planejado para Teresina, e o pior de tudo isso é que nada desse planejamento foi discutido com aquele que é o usuário. De tanto recurso do erário público investido para uma resolutividade praticamente zero, porque a população todos os dias reclama. O grande problema que nós observamos nessa gestão é a questão da falta de comunicação, a falta de diálogo com as pessoas, a falta de sensibilidade, porque você simplesmente implantar um sistema e os comerciantes, empresários afirmarem que vão quebrar e mesmo assim a prefeitura ser irredutível sequer em conversar. Entrando agora em pautas políticas e falando de comércio, tem se debatido ultimamente muito essa questão da reabertura ou não do comércio por conta da pandemia de coronavírus. Se o senhor fosse prefeito hoje, manteria o isolamento social ou flexibilizaria medidas que favorecessem a reabertura do comércio na capital? Sem dúvida que eu flexibilizaria, porque se você for fazer uma análise, o Rio de Janeiro foi muito mais afetado do que o estado do Piauí. E principalmente do que Teresina. Manaus foi muito mais afetada, sem dúvida, uma das capitais
mais afetadas do país. E todas essas capitais estão retomando. Por que não Teresina retomar? Então, é um questionamento que a gente faz, e logicamente pela pergunta que você me fez, eu sendo prefeito, já haveria sim flexibilizado determinados setores. Tempo de início de quarentena, a forma da quarentena total, ela também, na minha opinião, ali aconteceu algumas situações que poderiam ter sido feitas da forma como está sendo feito agora, de forma gradual. Ou seja, determinados setores deveriam ter entrado em quarentena de forma gradual, para que a gente não tivesse um prejuízo tão grande como a gente está tendo, em função exatamente de Teresina estar numa situação muito radical e uma perspectiva também de não haver essa flexibilização a curto prazo. E quais medidas o senhor, se fosse prefeito, adotaria para flexibilizar isso? Veja só, o que é que se tem como uma regra, né? A questão que nós estamos fazendo aqui, uma conversa com o uso da máscara, uma conversa em que nós tivemos aqui antes e vamos ter depois a questão da higienização das mãos. Então, se você consegue implementar essas regras em determinados setores, né, vários setores podem retomar e com essas exigências para serem cumpridas. O senhor recentemente deixou o cargo de secretário público de segurança do Piauí para se colocar à disposição na disputa pela prefeitura de Teresina. Em seu plano de governo, há algum projeto de melhoria da segurança na capital, sobretudo em uma guarda municipal mais atuante? Então, o que é que nós, como prefeito, na área da segurança, devemos fazer, sem dúvida nenhuma? É a integração. Se você observar das primeiras falas que tive como secretário de Segurança, eu destaquei a importância da integração entre as instituições. Então, não há aqui que se falar em polícia militar isolada de polícia civil, polícia militar isolada de bombeiro, polícias isoladas de guarda municipal. Essa aqui é a grande deficiência do gestor. Então, numa gestão de forma integrada, em que a polícia militar trabalha junto com o guarda municipal, não tenha dúvida de que os resultados serão melhores. O que nós precisamos é definir o papel da guarda municipal em consonância com as polícias e a guarda ser utilizada da forma correta, nos locais corretos, nos horários corretos, para que a gente possa otimizar esse trabalho. E dentro dessa otimização, a segurança pública do município vai prevalecer, sem dúvida. Então, é uma pauta que nós temos, jamais deixarei de ter, mas é lógico que o gestor do município ele tem vários outros pontos importantes para que ele possa trabalhar e nesse trabalho ele possa fazer essas ações de forma conjunta. Agora, o governador Wellington Dias tem uma simpatia por sua pré-candidatura. Como você avalia a postura do governador? Veja só, a postura do governador ela é muito, eu diria assim, republicana. Por quê? Porque quem é governador, ele tem que dialogar com todas as prefeituras, com todos os municípios. E quem é prefeito, ele tem que dialogar com o governador. Uma possibilidade de uma parceria, de uma integração entre município e Estado em todos os aspectos, sem dúvida que é algo benéfico para o município. É por isso que eu mantenho essa boa relação com o governador. O relacionamento que eu tenho com o governador, eu digo que é o relacionamento ideal entre gestores. É o relacionamento ideal de um prefeito para com o governador. A última pesquisa realizada pelo Instituto GP1 revelou que o senhor ficou em segundo lugar nas intenções de voto e o pré-candidato do PT, Fábio Novo, em quarto lugar. O senhor aceitaria o Fábio Novo como vice na formação de sua chapa majoritária? Tudo é possível, né? O que eu tenho dito é que eu não vou procurar o deputado Fábio Novo para uma proposta nesse sentido. Eu acho que o cenário até lá que vai dizer quais são mas de acordo com a evolução desse cenário e se encaminhar para isso, para mim seria uma honra muito grande ter o deputado Fábio Novo, que tem a sua representatividade tanto no estado do Piauí quanto em Teresina. Então, as possibilidades, inclusive, nós não
ainda declinamos nenhum nome para vice na nossa chapa. O senhor já fechou com outras agremiações partidárias para compor a sua pré-candidatura? Tenho conversado bastante, né, com várias agremiações. Nós buscamos fazer a nossa estruturação de pré-campanha e de campanha pautada em alguns pontos até diferente do tradicional, que é exatamente buscar primeiro esse apoio do povo. E fomos atrás desse apoio, nós tivemos várias manifestações e nesse aspecto nós buscamos primeiro esse ponto, né? E isso foi retratado nas pesquisas, o feedback dessa nossa proposta. Logicamente que de bastidores nós temos conversado com agremiações. Eu tenho dito que vamos buscar os partidos que sejam de acordo com as nossas propostas e lógico que temos já partidos já fechado conosco, outros em passo de espera, mas são partidos, inclusive da base do prefeito e outro partido que é da oposição, mas que ainda não se definiu com relação à candidatura ou não. Portanto, a gente finaliza aqui a nossa entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Fábio Abreu. Muito obrigada por se colocar à disposição da nossa equipe. Eu que agradeço, na verdade eu me coloco à disposição do povo de Teresina, né? E o povo de Teresina contem com essa garra que eu sempre tive. Me sinto preparado para comandar os destinos de Teresina, me sinto em condições e assim a gente está se propondo a comandar Teresina, devolver Teresina aos teresinenses. Lembrando que a TV GP1 fará uma série de entrevistas com pré-candidatos à prefeitura, tanto na capital como no interior do estado. O nosso objetivo é deixar o eleitor sempre bem informado sobre os assuntos na capital e em todo o Piauí.